Não espere que o mundo seja como você deseja, mas sim como ele realmente é. Dessa forma, você terá uma vida tranquila. Daniel acordou atrasado. Claro, era culpa da droga do despertador. Pegou a mochila, ficou sem café, sem dar um bom dia à sua mãe. Só não ficou sem dar uma olhada no cabelo. Isso já era demais, né? Se ele perdesse o ônibus, não chegaria a tempo na faculdade e perderia uma prova bimestral. Ele chegou ao ponto a tempo, não de pegar o ônibus, mas de vê-lo partir. Droga, viva a lei de Murphy, pensou consigo. No mesmo instante, ele viu um playboyzinho da universidade em seu carro do ano. Que droga novamente, a vida é injusta. Dessa vez não só pensou, mas gritou. De fato, perder um ônibus pode nos fazer achar a vida injusta. Com licença. Ao virar-se, ele levou um susto. Não era só a voz que era linda. O nome dela era Aline, e ele já a tinha visto na faculdade. Você poderia me dizer se já passou o ônibus para a faculdade? Perguntou Aline. Daniel disse que sim, era justamente o ônibus que ele tinha perdido. Ela riu, morava na Redondeza, mas sempre ia com uma amiga. Hoje ela ia de ônibus e o perdeu. Eles acabaram indo a pé e conversando. Daniel agora se achava alguém de muita sorte, por ter um despertador ruim, perdido o ônibus e não ter um carro como o do Playboy. Na verdade, aquilo tudo tinha sido um grande golpe de sorte. Existem mais coisas, Lucílio, suscetíveis de nos assustar do que existem de nos derrotar. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Já faziam 9 meses que Daniel e Aline namoravam. Por muito tempo ele contava, se gabando, sobre o fato de como perder um ônibus tinha mudado o curso daquele seu último ano. Mas somos seres que esquecemos, e muitas vezes vivemos ao sabor dos ventos e dos modismos. Aline não estava mais feliz com o namoro. Ainda não estava certa de um compromisso daqueles. Ela não queria frustrar as expectativas de Daniel. Ela achou que era hora de voltarem a ser apenas amigos. Daniel não reagiu bem. Na verdade, agiu como um tolo e acusou de muitas coisas. Ela já deve ter outro, isso sim. Agora, ele achava que toda aquela história de ônibus era só o começo de que as coisas iam mal para ele. Era o pior dia da vida dele. Ele nunca iria superar aquela perda. Se ele não a tivesse conhecido, não sentiria aquela dor agora. Naquela mesma tarde, resolveu comprar cordas para o seu violão, que estava encostado. O violão seria um bom companheiro para chorar as mágoas. Na loja, ele acabou testando umas guitarras e impressionou um vendedor que lá estava. O vendedor o chamou para participar de uma banda que estava formando. Os testes deram certo. Em 2 semanas, ele era agora o guitarrista de uma banda nova e tinha novos amigos. Daniel estava muito feliz. Ele abençoava agora o dia que a Aline terminou com ele. E até se envergonhava do que ele disse a ela na ocasião. Perder aquele ônibus e tê-la conhecido lhe parecia agora um grande marco na sua vida. Escolha não ser prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado e você não o será. A banda era sempre chamada para tocar aqui e acolá. O empenho de Daniel era visível. Mas aquele ano traria surpresas. O vocalista da banda pediu para sair. Ele estava no último ano da faculdade de odontologia. Tinha muita aula prática para cumprir. Era hora de deixar o hobby e começar a vida adulta. Sem o vocalista, ninguém mais quis continuar. Daniel até tentou, mas não conseguiu juntar as peças. Sentiu muita raiva. Maldito dia que começou aquela banda. De lá para cá, quase todos os finais de semana tinham sido desperdiçados com ensaios e apresentações. Ele perdeu festas, amigos e até tempo para se dedicar à faculdade. Em sua raiva, ele foi mais longe e culpou Aline, que havia terminado com ele por nada, e praguejou mesmo contra aquele ônibus idiota que ele perdeu. Pensando bem agora, o motorista deve ter passado adiantado, aquele desgraçado. Naquele sábado, ele iria sair. Ele não iria tocar nada, ele iria curtir e, quem sabe, esquecer tudo isso. Ele já havia tocado com a banda em diversos lugares e procurou um que nunca tinha frequentado.
queria ficar anônimo. Já no local, ele estava lá sozinho, a história da sua vida e todos aqueles acontecimentos passavam e repassavam em sua mente. Até que ele ouviu com licença, a mesma voz aveludada daquele ponto de ônibus. Era o sol. Na verdade, era Aline, mas ela brilhava mais que o sol, ele pensou. Ela também estava sozinha. Eles conversaram, e ele se desculpou pela grosseria da última vez que se falaram. Ela disse que não tinha levado a sério. Eles voltaram a sair novamente, puseram às claras as suas diferenças e tudo mais. Ele nunca tinha se sentido tão feliz em toda a sua vida. Ele pensou que grande golpe de sorte era o fato de a banda ter acabado. Se assim não fosse, ele jamais estaria naquele lugar e se reconciliado com a Aline, que ele conheceu por acaso e era a garota da sua vida. O homem vive preocupado em viver muito, não em viver bem, mas na realidade, o viver muito não depende dele, mas o viver bem sim. O casamento já estava aproximando. Faltava pouco mais de 3 meses. Daniel estava ansioso, em especial com a parte em que ele iria tocar e cantar para Aline. Era sua surpresa, e cantar nunca foi seu forte. Mas naquela manhã, enquanto ele se ocupava da sua performance, Aline, que de uns tempos para cá sentia muita enxaqueca, foi ao hospital. Solicitaram muitos exames. Os resultados foram como abrir uma caixa de Pandora. Aline tinha um câncer na cabeça. Na verdade, estava tudo em estágio avançado. Daniel viu em poucas semanas ela mudar completamente. Nos últimos dias, antes de ela entrar em um coma do qual não mais voltaria, eles riram, em meio às lágrimas, do dia que se conheceram. Daniel cantou ali mesmo a música que tinha composto e ensaiado para o seu casamento. Ele enfim estava entendendo que a sua vida era tomada por muitos eventos e que sua percepção, suas crenças sobre cada um deles determinaria o modo como ele encararia a própria vida. É importante revisar as próprias crenças que temos e revisá-las, mudá-las quando preciso. Desta forma, sabemos que podemos perder algo importante, mas podemos seguir em frente. Ou podemos, mesmo perder alguma coisa banal, e ter uma reação emotiva descontrolada. Em alguns casos, nunca superar o obstáculo. Como andam as suas crenças limitantes? Você percebe os eventos da vida de forma equilibrada? Você foca no que controla e tem paciência com o que não está sob o seu controle? Focar no que você controla é um princípio fundamental do estoicismo. Coloque nos comentários a lição que você mais gostou. A filosofia, se vivida na prática, pode nos preparar para os desafios que nos acometem e fazer de nós pessoas mais conscientes, realizadas e mesmo felizes. Se você deseja saber exatamente como, clique aqui, ganhe um e-book de presente e conheça a oportunidade de viver a filosofia na prática. Eu sou o Alisson e te convido a se inscrever no canal e nos seguir também no Instagram. Até a próxima!